É muito provável que você não se lembre de qual foi a sua primeira decepção. Mas eu lembro qual foi a sua primeira decepção. Foi quando você saiu da barriga da sua mãe. E quem não chora leva um tapa para que a mãe se sinta orgulhosa. Ó, tá vendo? Saiu, chorou. Não existe ser humano que não enfrente a decepção. Ela não é algo opcional ao nascer. Vai com ou vai sem? Vai com. Não se retira ao longo da vida. Não é uma peça que se desliga, modo off, decepção. Não temos essa opção. Ela vem conosco. Eu fiquei pensando assim, quando foi que, das minhas lembranças lá atrás, da minha decepção que eu lembro. No Natal, meus pais me deram um Atari. Lembra do Atari? Né? Eu ganhei um Atari. E quando eu abri, veio com jogos. E ali, um deles, eu olhei a imagem do rótulo do cartucho. E quando eu pluguei para jogar, não tinha nada a ver a imagem do cartucho com a imagem do jogo. Nunca tinha a ver. Era sempre quadriculado. E os cartuchos eram mais bonitos, eram mais trabalhados, né? E qual foi a minha decepção mais recente? Aconteceu essa semana. Eu há 1 ano venho me preparando psicologicamente para fazer uma cirurgia de redução de estômago. Já luto com a obesidade há 20 anos, já tentei vários métodos, exercícios, machuquei o joelho, bicicleta, natação, dieta, reeducação alimentar. E na conversa com a minha endócrino, ela disse: Gustavo, talvez valha a pena você considerar isso. Há 1 ano, eu venho trabalhando isso na cabeça. É uma mudança muito radical de comportamento, né? Social, é muito radical. E mais ou menos em março, abril, decidi, vou fazer. Aí sento com a endócrino, bateu o martelo. Processos, exames pré-operatórios, exames de sangue, esteira, procura uma cirurgiã, conversa com médicos da igreja, conversa com pessoas que fizeram, e você se sente motivado a fazer. Ok, encontro a cirurgiã, tenho 2 conversas com ela, sérias. Fechamos. Me manda os exames, vai para o plano para aprovação. Só falta aprovar. Vocês estão rindo, né? Terça-feira, me liga. Muito peculiar, né? E embora eu esteja levando isso de uma maneira leve, né, foi muito difícil, porque você reconfigurar a sua mente numa perspectiva futura de replanejamento é muito difícil, Então preparar para mim essa mensagem foi muito difícil, porque talvez eu nessa noite pregue antes de tudo para mim do que para vocês. E é bom que vocês saibam disso, para que vocês, caso tenham esquecido, vocês tenham um pastor carnal, humano, que chora, que sente, que sofre, que sente dor, que tem problema, que tem ansiedade, como vocês, exatamente como vocês. A única coisa que nos diferencia nessa noite é que eu estou com o microfone e vocês não.
E talvez, se vocês pudessem falar, vocês estariam passando por algumas coisas que eu estou passando, né? A decepção, ela é onde os sonhos morrem. A decepção, ela é talvez um dos sintomas mais recorrentes em toda a Bíblia. Então, será que a Bíblia é uma história de decepções? Não, porque a gente sabe o final da história. Mas logo no começo da Bíblia, nós vemos que o próprio Deus se decepciona com a sua criação. O próprio pecado faz com que o próprio Senhor, em alguns livros da Bíblia, utilize uma terminologia chamada de antropomorfismo, que é atribuir ao Senhor características que são humanas. Por isso que nós lemos que o Senhor se arrependeu. Decepção. Qual é a sua história de decepção? Um filho que descobre que os seus pais não são os seus pais biológicos. Alguém que confiou a sua vida e o seu amor a outro, e o outro ou a outra traiu. O rompimento abrupto de um término de um namoro ou noivado que estava caminhando com seriedade ao casamento. Ou ainda o colaborador que deu o seu sangue pela empresa, vestiu a camisa e de repente decepou a sua permanência naquele lugar. Decepção e decepar têm a mesma raiz: corte. Ou ainda, pais que acreditam terem feito o melhor para os seus filhos e acabam vivendo mergulhados em culpa quando eles lhes dão as costas. Qual é a sua história de decepção? Nessa noite, eu quero conversar com vocês sobre este homem aí, Jó. Jó, capítulo 42, nós faremos num primeiro momento a leitura dos 6 primeiros versos. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Senhor nosso Deus e bendito Pai, nessa noite eu peço que no nome de Jesus a Tua palavra seja exposta, o Teu nome glorificado, a igreja edificada.
O Senhor conhece as minhas limitações e sabe, Deus, que absolutamente, se dependesse de mim, nada seria dito nessa noite. Tenha misericórdia, Senhor. Usa-me para o teu louvor. Usa-me, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Este é o último capítulo do livro de Jó, e nós estamos começando essa história pelo fim. Fazendo uma breve recapitulação, o começo do livro de Jó mostra um homem extremamente abençoado por Deus e fiel ao Senhor, com muitos bens, com uma família daquelas que muitos sonham em ter, talvez não pela quantidade de filhos, ele tinha 10, mas pela maneira como eles viviam, se relacionavam incrivelmente. O texto diz que eles jantavam e faziam suas refeições um na casa do outro, de maneira muito, muito bonita, e o pai e a mãe eram o centro de toda essa união familiar. Mas de repente, num diálogo de Deus com Satanás, acontece ali uma prova, e Deus resolve colocar Jó à prova, e ele começa numa sequência de quedas e de perdas. Perde os seus bens, perde os seus filhos, perde a sua saúde. A partir disso, este homem inicia uma jornada pelos próximos 40 capítulos do seu livro. Uma jornada em que alguns amigos se aproximam, fazem questionamentos inválidos, colocam Jó contra a parede, questionam a sua moral. Ele se deixa levar por tudo isso, profundamente decepcionado com o que estava acontecendo. No capítulo 3 e no capítulo 10, ele amaldiçoa o seu nascimento, pedindo para Deus: risca do mapa, tira do calendário, esse dia não merece estar estampado nos calendários do nosso tempo, não deveria ter acontecido isso. No capítulo 7, Jó faz uma oração UFC, que ele briga com Deus, ele coloca para o Senhor ali as suas indignações, a sua decepção, como ele está frustrado. Até quando isso vai acontecer? Se eu tenho pecados, me aponta os pecados. Porque ele se considerava mesmo uma pessoa íntegra e reta, no mais literal possível. E pelos capítulos seguintes, o Senhor desaparece do diálogo, e os amigos de Jó travam uma história filosófica, contemplando a raiz do mal, analisando e verbalizando as condições humanas e da grandeza de Deus, até que no capítulo 38, o Senhor dá um basta nessa história. Chega, agora eu vou falar. Eu vou falar e você vai ouvir. E o Senhor começa: onde você estava? Quando? Onde você estava? Quando? Onde você estava? Quando? Quando eu criei, quando eu fiz, quando eu separei, quando eu dei o sopro da vida, quando eu construí todas as coisas. O Senhor, no capítulo 38, 39, 40 e 41, ele fala da sua soberania. Por que isso é importante? Porque a soberania vai ser o pilar que nós vamos construir a argumentação dessa noite. E tendo dito isto, no capítulo 42,
Jó faz a sua confissão. E nessa confissão, nós temos algumas lições que mostram que durante a decepção, Jó descobriu algumas coisas. Primeiro, que Deus estava lá. Porque a oração de Jó começa dizendo assim, ou melhor, o texto começa dizendo assim: então respondeu Jó ao Senhor. Ele estava lá. Alguns domingos atrás, eu trouxe uma mensagem falando de como que as nossas percepções, elas são alteradas por estarmos vivendo momentos de de variações emocionais muito grandes. E agora, depois de ser ministrado pelo Senhor, Jó é colocado no chão, como alguém que estava lá em cima, se achando o intocável, a maior referência de integridade sobre toda a face da terra, o homem sem pecado algum. O Senhor o coloca no seu lugar, e ele tem a percepção de que Deus estava lá. Pastor, no meu momento de vida, eu continuo tendo a sensação de que as minhas atitudes e o que eu estou sentindo, quase que eu posso dizer que é a despeito de Deus, que é apesar de Deus, porque parece que eu e o Senhor traçamos caminhos diferentes. Chegamos numa encruzilhada, ele foi para o sul, eu fui para o norte, e cada dia eu sinto que nós estamos mais distantes um do outro. Mas lembre-se, Deus está com você. Ele não te abandona. Mesmo que a decepção surja como escamas nos seus olhos, mesmo que a sua situação seja pintada como a de Jó, sem dinheiro, sem família, sem saúde, sem Deus, é uma percepção errada. Deus estava lá. Deus está aqui. Não perca de vista isso. Nos capítulos 38 a 41, Deus fala, Ele estava lá. Segunda coisa que Jó aprende com a sua decepção, que os planos de Deus não podem ser, tem um i a mais ali, frustrados. Mas certamente os planos de Deus causam frustração. Não frustram a quem? O Senhor. Mas a nós, frustra. Olha aí. Ah, Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É interessante porque essa palavra planos na Bíblia, ela é traduzida, por exemplo, em Isaías como sendo, porque os meus pensamentos são mais altos, ou melhor, que os seus pensamentos. Ela é traduzida em outras passagens da Bíblia como sendo projetos. Ou seja, nós temos e cremos em um Deus que projeta coisas para a nossa vida. E preste atenção, muitas dessas coisas não são reveladas a nós. Por isso, nós algumas vezes ficamos assim, como
aquele cachorro que desce do caminhão de mudança. E fala assim: nossa, mas a casa era aqui, o quintal era aqui, a comida ficava aqui, a água estava aqui, agora não tem mais nada, onde é que estão as coisas? Onde que estão? Mas Deus está no controle. O Senhor está no governo. O Senhor está na autoridade de tudo. Por exemplo, quando a Flávia teve o Daniel, o nosso segundo filho, 3 meses depois, ela se viu grávida. E as pessoas perguntam: mas vocês queriam? Estava no plano? É claro que não. Não tão cedo. Mas Deus planejou. Ele olhou e falou assim: não, dá conta sim, pode ir. Vai lá. E veio. O pastor Marcelo já contou o caso dele aqui. Do Benjamin, sequência, clínica, tratamento, perde, volta. De repente, Gabi está grávida, sem tratamento, sem nada. Deus olhou e falou: não, dá conta, pode ir. E eu acho que cabe mais um, senhor. Vocês não acham? Está vendo, Marcelo? Tem mais gente que concorda. É Deus que está no controle. Os planos que são dele estão no controle dele, não no nosso. A gente que tem uma mente desse tamaninho, e faz assim, exames médicos ok, extrato bancário ok, eu controlo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó amanhece um dia, morreram as ovelhas, morreram os bois, morreram os camelos, morreram os animais, morreram os filhos, de uma hora para outra. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Repitam: o plano do Senhor não podem ser frustrados. Não está nas nossas mãos, é ilusão. É ilusão. Num navio muito grande, existe lá embaixo, no seu leme, uma pecinha pequenininha chamada aleta de compensação. Já viram isso? Não? Isso funciona mais ou menos assim: o comandante está lá no navio com o seu leme, e lá atrás tem um negócio gigante que dá o direcionamento para onde o navio vai. Mas não é aquilo que fala para onde o navio vai. Sabe o que é? É a aleta de compensação. É uma pecinha pequenininha que, quando o direcional vem para cá, ela vem para cá. E isso faz com que o navio cumpra o seu caminho. A gente acha que é a gente que mexe o leme da vida, mas a aleta de compensação é o Senhor. Tem hora que ele fala assim: não vai virar, e não vira. Mas Senhor, o planejamento está todo aqui, está tudo aqui certinho. Olha, eu programei que eu ia estudar, que eu ia arrumar um emprego, que eu ia casar no ano tal, que depois de 3 anos a gente ia comprar o nosso apartamento, depois nós teríamos nosso primeiro filho, o segundo filho, e parou por aí, porque ninguém é doido. E aí, mas aí de repente muda tudo. Os planos de Deus
não podem ser frustrados. Uma outra coisa que Jó aprende: nem sempre nós compreendemos os seus propósitos. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu gosto como a Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela utiliza a primeira parte desse versículo, quando diz assim: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? A gente lê isso e não entende, mas a Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: e eu me atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria. Agora sim. E eu me atrevi a colocar em dúvida a sabedoria que é do Senhor. Como que eu faço isso? Aí ele diz: eu falei do que eu não entendia. Eu falei coisas que eram grandiosas demais para mim. Eu falei de coisas que eu não conhecia. Que afirmação! Deus não tem o compromisso de nos dar satisfação dos seus planos para nós. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele é Deus. E numa era em que todos nós andamos armados para buscar os nossos direitos. Sabia que todos nós andamos armados aqui? Eu estou armado aqui no púlpito, quer ver? Cadê minha arma? Ah, é? Vou te filmar. Está me tratando mal? É? Aqui, ó. Eu ando armado, vocês também andam armados. Pelos nossos direitos. Todos nós achamos que temos direitos demais. E quando vamos nos relacionar com Deus: Senhor, eu, o seu pastor, como que o Senhor nega uma cirurgia? Que absurdo, Senhor! Eu, o servo ungido? Deus não tem que nos dar satisfação. Sabe por quê? Porque quando Ele fez o Gustavo, Ele fez o Gustavo para glorificá-lo. Esse é o meu propósito maior da vida. E se algumas coisas não estão encaixando nesse propósito, o Senhor vai só tirando. Ah, mas eu quero. Não vai me glorificar. Ah, não é para minha glória. Mas não. A gente não compreende. O nosso olhar está aqui, ó. O do Senhor está lá em cima. Se eu estiver subindo uma serra do Rio do Rastro, que você não vê 200 metros para frente, o Senhor está lá no alto, vendo que ali na frente tem um acidente, que ali vai ter um pneu, vai ter uma pedra que vai cair. O Senhor sabe de tudo. E o meu papel nisso é descansar. Porque quando isso acontece, eu tenho o privilégio, por gentileza, dessa forma, Jó pôde conhecer a Deus mais profundamente. Jó pôde conhecer a Deus mais profundamente. E nós lemos no versículo 5, dos versículos mais bonitos desse livro.
quando ele toma conhecimento de toda a soberania de Deus, e diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Volta por favor. Mas agora os meus olhos te veem. Conhecer a Deus mais profundamente é um dos benefícios da decepção, e isso é sinal de que Ele não nos abandona, de que por meio dos seus decretos, desígnios, da sua vontade, conhecê-lo é mais importante do que eu ser feliz. Glorificá-lo é mais importante do que eu ser feliz. Preste atenção, Deus não tem compromisso com a nossa felicidade. Deus tem compromisso com a nossa salvação. Por isso Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para sofrer as agruras da cruz, para nos perdoar os pecados. Esse é o compromisso de Deus conosco. Quinto, diante de tudo isso, nós encontramos espaço, e Jó encontrou espaço para o arrependimento, para olhar para trás e poder dizer: por isso o quê? Por tudo aquilo que ele disse. Ele estava orando ao Senhor, o Deus que é soberano, o Deus que tem controle, o Deus que não deve satisfação, e ele pode dizer: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Para onde a decepção tem levado você? A decepção, ela pode fazer com que pessoas tenham uma vida inteira buscando vingança. A decepção pode fazer com que uma pessoa viva boa parte dos seus dias buscando ser ressarcida, buscando ter a sua moral restituída, buscando o reconhecimento de que ela tinha razão. Ou a decepção pode fazer você olhar a situação numa outra perspectiva e tirar dos seus lábios toda murmuração e fazer aquilo que diz um dos salmos: Senhor, transforma o meu pranto em dança e encher os meus lábios de louvor. Está com a sua Bíblia aberta? Olha o que Deus faz com Jó. Mudou o versículo 10 do capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, o da outra Késia, o da terceira Queren Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó,
e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Por que Deus fez isso com Jó? O que Deus queria e o que Deus não queria com essa bênção? Preste atenção. Quando Deus abençoa Jó, Ele não estava recompensando ele por sua integridade até o momento. Nós temos que tirar da nossa cabeça duas mentalidades que nos acompanham diante das decepções. Sabe quais são? A primeira é a gente achar que Deus está fazendo isso porque a gente merece e não merece. E se não merece, Deus está na espreita, contabilizando um saldo, para que na hora em que o saldo ficar positivo, o Senhor diz: agora sim, agora ganha. Esperando a recompensa. Tire isso da sua cabeça. Tire isso. A outra mentalidade é a mentalidade do bope. Sabe qual é? Missão dada, missão cumprida. A vida é dura mesmo, vamos para cima, sangue nos olhos, vamos lá. São duas reações que não cabem na perspectiva bíblica, porque uma trabalha a meritocracia e a outra desconsidera o Senhor. Lembram-se que tudo que Deus faz é para a glória do seu nome? Então é nessa perspectiva que a gente deve analisar isso. Deus abençoou Jó no final mais do que o começo, não porque Ele estava restituindo um direito que lhe foi negado por um tempo. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Conhece? Conhece essa porcaria? Não conhece? Bem-aventurado aquele que não conhece essa porcaria. Isso não deve entrar no nosso relacionamento com Deus, porque se o Senhor for restituir aquilo que é meu direito, eu vou para o inferno. Lá é o meu lugar, e Ele me tirou de lá, então eu não quero voltar para lá. Não é que eu já fui, tá? Mas eu não quero ir, né? Não tenho interesse nenhum. Deus não estava restituindo porque Ele foi incrível na sua afirmação. Deus não faz isso porque Ele estava mimando Jó. Sofreu muito, agora vai sorrir muito. Não tem nada disso. Isaías nasceu num berço de ouro, uma boa família, muitos bens, um homem de estirpe. E o Senhor o chama para ser profeta. A quem eu vou enviar? Envia-me a mim. E o final da história de Isaías, segundo a tradição, é que ele foi serrado ao meio com uma serra de madeira. Deus não mima os seus filhos. Deus faz tudo para a glória dEle. Essa é a nossa mentalidade, para a glória dEle. Por que Deus abençoa Jó? Porque ele estava exercendo livremente a sua graça na direção de um filho para ser glorificado, como Ele faz com muitos de nós aqui, como Ele faz com quem passa necessidade, como Ele faz com quem tem vida abundante. É graça de Deus, tudo é graça de Deus. E abra um parênteses, tem muitas coisas nesse tema que eu não consigo explicar, porque se eu tentar explicar eu vou piorar. Aí eu me limito ao que Deuteronômio diz: as coisas reveladas pertencem ao homem,
as escondidas, as ocultas pertencem a Deus. E eu, na minha humanidade, e Deus na sua soberania, eu me recolho. Deus faz isso porque Ele faz uso de um canal legítimo da comunicação do seu amor. É a sua vontade deliberada pelos seus filhos. Você é bem-sucedido como Jó? Tem abundância? Tem? Glória a Deus pela sua vida, aproveite a bênção de Deus. Usufrua sem peso na sua consciência. É graça de Deus. Se outros não conseguem se alegrar, é problema do outro. Não se sinta pesado por isso. Por fim, Deus faz isso para declarar a sua vitória frente às acusações feitas por Satanás. Porque Satanás falou para Deus: eu acho que se você tirar bens, família e saúde, ele não vai andar tão juntinho assim de você. Mas Jó dá umas capengadas, mas vai. Dá umas escorregadas, mas vai. Como nós. Por isso, na sua decepção, tenha consciência de que Deus não te abandona. Existem planos mais altos do que os seus. Existem projetos mais sublimes do que os seus. E tudo Ele faz para a sua glória. Pecou? Arrependa-se. Se Deus vier a te restituir o seu plano, glória a Deus por isso. Se não, glória a Deus por isso. Que Deus assim nos abençoe. Amém.